Bom dia, bem-vindo à EBD, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Remaná, em Ducandário. Que agora, nesse momento tão único, tão tremendo, eu quero adentrar na tua casa, poder falar contigo, te abraçar através do vídeo e declarar a bênção do Senhor na sua casa. Nesse domingo, dia 24, eu quero iniciar a nossa EBD falando do Salmo, do capítulo 1, Salmo 1. O pessoal acha que não é muito normal nós ouvirmos falar do Salmo 1, mas nessa manhã eu quero falar um pouco. Vou tentar ser, como sempre, falando bem rápido. Eu quero aqui informar a vocês que podemos considerar que esse salmo, como o prefácio dos salmos, porque faz uma apresentação do conteúdo do livro todo. O salmista deseja aqui nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos avisar da destruição certa dos pecadores. Este é o assunto do Salmo 1, que sob certos aspectos podemos vê-lo como texto sobre o qual todos os salmos fazem um sermão divino. E é interessante que a divisão desse salmo consiste em duas partes só. Olha só que interessante. Na primeira parte, do versículo 1 ao 3, Davi delimita em que consiste a felicidade e bem-aventurança dos justos. Quais são os seus procedimentos e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. Na segunda parte, do versículo 4 ao 6, ele contrasta o estado e o caráter do ímpio. Revela o futuro e, em linguagem impressionante, descreve o destino final destes ímpios. Então eu quero ler agora os dois primeiros versículos, ou melhor, os três primeiros versículos, para você entender um pouco mais. Ouçam. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. O versículo 3 agora. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Papai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, pedindo a direção do teu Espírito para nós entendermos a revelação da tua palavra. Tira de nós todo o nosso ego, toda a nossa palavra da nossa alma, e coloca em nós a tua palavra, ela que faz a divisão da alma e do espírito e as medulas, que é a carne. Por isso te rogo, Pai, que agora o teu Espírito Santo, do alto da cabeça às plantas dos nossos pés, tome o seu lugar
e ajuda-nos a entender a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aqui externar para vocês que o nosso salmo, ele começa já de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim, bem-aventurado. Veja, olha só que interessante. O livro de Salmo inicia com uma bênção, exatamente como ocorre lá no famoso Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor. E essa palavra hebraica traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original está no plural e é ponto de debate se é um adjetivo ou um substantivo. Olha só que interessante. Por consequente, é certa multiplicidade de bênçãos que repousará sobre o homem a quem Deus justificou. E a perfeição e grandeza da bem-aventurança que ele desfrutará, poderíamos traduzir de uma maneira bem clara o que a palavra do Senhor quer conosco. Diz assim, ó bem-aventuranças, e considerá-la como aclamado, alegre, da felicidade do justo. Sabe aquela alegria do justo? É isso que indica, na verdade, esse salmo. Que as bênçãos verdadeiramente do Senhor venham sobre nós. O justo aqui é descrito negativamente no primeiro versículo, mas logo posteriormente, no versículo 2, ele fala positivamente. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele aceita conselhos mais sábios e anda segundo o mandamento do Senhor, seu Deus. Para ele, olha só que interessante, os caminhos da salvação são os caminhos de paz. Um caminho de cortesia. Então, os seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelos truques astuciosos e artifícios maldosos dos homens carnais. Então, a nossa luta é para nós matarmos esse homem carnal, é para nós matarmos toda a carnalidade que há na nossa alma. Então, a luta do homem constantemente sempre vai ser esta, querido. Nós saindo, deixando o campo carnal e vindo para o campo espiritual, onde o Espírito Santo do Senhor vai nos conduzir. Então, é marca de abundante graça interior quando mudamos o nosso andar e colocamos a impiedade longe de nossas ações. Note, em seguida, nem se detém no caminho dos pecadores. A companhia do justo é da mais sublime escolha. Embora pecador, agora ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado, transformado, detendo-se na rica graça de Deus, na congregação dos justos. Ele não ousa se reunir com a multidão que come as coisas mundanas e vive delas se alimentando, cometendo com certeza o mal. E aqui o texto continua dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Ele não tem paz na zombaria dos ateus. Que outro zombe do pecado, da eternidade, do inferno, seja do que for. Mas este homem aprendeu a filosofia melhor que a dos infiéis e tem o mais profundo sentimento da presença de Deus através da sua palavra para suportar e ouvir o nome santo sem blasfemar. Então, querido, a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia e a destruição irá engolir o homem que se assentar com certeza nessa roda. Observe a gradação desse versículo 1 que eu passo agora a explicar para vocês. Diz assim: ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Você está vendo a tua luta diária? Você sabe que nós somos ladeados dos ímpios? E depois a palavra do Senhor continua dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe os caminhos diários que nós temos que andar? E ainda ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, quando os homens vivem em pecado, eles vão de mal a pior. No princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios que se esquecem de Deus. O mal é mais prático que habitual e nós sabemos disso. Mas depois ele se acostuma com os mandamentos de Deus. Caso seja deixado ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Por isso que nós precisamos decidir ficar com os homens de Deus. E se onde nós estivermos, se não estivermos na roda dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nós temos que ser referência, pois na verdade nós estamos vendo que eles colocam um grau de maldade em tudo e pior, se estabelece como verdadeiros mestres da danação, sendo observado pelos outros como mestre de Belial. Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertence todas as bênçãos de Deus, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos. Retira de si as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Sai do meio dos ímpios e vai para fora do acampamento, suportando o escárnio, ligado ao nome de Cristo. Que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. Agora, eu quero que você observe o caráter positivo do bem-aventurado. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não está sobre a lei como maldição e condenação. Não, mas está nela e tem prazer de estar nela. Olha só que interessante, como regra de vida. Além disso, tem prazer em meditar na lei, como lendo dia a dia, pensando nela durante a noite. Na sua lei, diz a palavra de Deus, medita de dia
e de noite. É como que escolher um texto e levar consigo para o dia todo, meditando nas vigílias da noite, quando o sono lhe abandona as pálpebras, ele se afunda na meditação da palavra de Deus. No dia de prosperidade, canta salmos da palavra de Deus e na noite da aflição consola-se com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. A Bíblia é o pão diário do verdadeiro crente. E é como era pequeno, sabe, o volume da inspiração nos dias de Davi, mas não havia outra coisa exceto os primeiros 5 livros de Moisés. Hoje nós temos os Salmos e nós podemos passar o ano todo meditando em Salmos. Agora, querido, quando nós temos a palavra de Deus, que privilégio para nós meditarmos de dia e de noite, para nós termos a nossa casa, para termos onde nós formos. Mas, infelizmente, como é maltratado os homens de Deus, as mulheres de Deus, como são criticados. Mas nós sabemos que nós fomos chamados para sermos espetáculos para o mundo. Não somos absolutamente pesquisadores bereanos, sabe? Aqueles que conferia, depois que ouvia qualquer palavra, qualquer mensagem, ia reler, ia conferir. Apesar que nós não somos esse tal bereano das Escrituras, como são pouco entre nós os que podem reivindicar as bênçãos do texto. Talvez alguns possam reivindicar de certa forma a pureza negativa, porque vocês não andam no caminho dos pecadores. Mas permitam-me uma pergunta, ou algumas perguntas. O seu prazer está na lei do Senhor? Outra pergunta, você estuda, você medita na palavra de Deus? Mais uma só e vou terminar. Você faz a Bíblia o seu auxiliar indispensável, a sua melhor companhia e seu guia de hora em hora? Ouça isso com muito carinho. Se as respostas não forem afirmativas, esta bênção da bem-aventuranças não lhe pertence. E agora eu quero finalizar chamando a tua atenção para o versículo 3. Permita-me lê-lo de novo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, amados, permita-me fazer uma aplicação aqui. Veja só como diz a palavra, pois será como a árvore plantada, não como a árvore silvestre, mas como a árvore plantada. Plantada quer dizer, ela foi separada, ela foi escolhida, ela foi considerada como propriedade de alguém, ela vai ser cultivada por alguém, ela vai ser preservada do terrível e cabal desarraigamento, visto que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está escrito em Mateus 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
desarraigada, tirada da terra. Mas você não. Você foi plantada. Você foi plantado como árvore junto a um lugar maravilhoso. Quer ver? Veja só. Continuando, junto a ribeiros de água. Olha só, de forma que se um ribeiro secar, tem outro, não é só um ribeiro, são vários. O rio do perdão, o rio da graça, o rio da promessa, o rio da comunhão com Cristo são fontes de provisão que jamais secam e hão de fluir daqueles que são chamados, convidados e foram plantados junto a ribeiros de água, como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Você entende isso? O homem bem-aventurado dá o seu fruto na estação própria. Não são graças fora de época, muito pelo contrário, como os figos extemporâneos que nunca são totalmente saborosos, mas o homem que tem prazer na palavra de Deus, sendo ensinada, instruída por ela, dá o fruto da paciência nos tempos do sofrimento. Fé nos dias da provação e alegria santa na época ou nas épocas da prosperidade. A frutificação é uma qualidade essencial do homem, cheio de graça. E tal frutificação ocorre na estação própria, cujas folhas não caem. A sua palavra imarcessível será eterna. Todas as suas pequenas ações de amor serão tidas em memória, serão lembradas. Lembra daquele homem de Deus? Ele falou isso. Ele disse que está escrito: não são somente os frutos que serão preservados, mas também as folhas. Ele não perderá a beleza nem a fertilidade. E tudo quanto fizer, prosperará, diz a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que tem uma promessa de Deus na sua vida como esta. E nós temos essa promessa, mas jamais calculemos o cumprimento de uma promessa por nossa própria percepção, pela nossa própria carnalidade. É pela fé que nós cremos. Quantas vezes, meus irmãos, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacó: todas essas coisas vieram sobre mim. Ele falando lá em Gênesis 42, 36. Pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados e preocupados que a visão vê o inverso exato do que a promessa prediz. Mas para aqueles que estão com os olhos da fé, essa palavra é certa, essa palavra é real. É por ela que nós percebemos que o nosso trabalho vai prosperar, não pelo que eu faço ou pelo que eu fiz, mas por causa da promessa da palavra de Deus. Mesmo quando tudo parece estar contra nós, nós temos a promessa. E essa promessa é a promessa de Deus. É a prosperidade da alma que ansiamos, porque ela não está sendo mais controlada pela nossa carne, mas ela está controlada agora pelo Espírito Santo de Deus. Ainda como o nosso Josafá, fazemos navio para ir a Tarsis buscar ouro, trazer ouro, mas eles se quebram
em Ezion-Geber, conforme está escrito em 1 Reis 22, 48. Mas mesmo aqui, a verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos. A alma tem que entender, a saúde da nossa alma tem que entender que nós somos pobres, enlutados e perseguidos, que nós não somos nada pelo nosso eu, pelo nosso ego. Nós somos o que somos por causa da graça de Deus, movido pelo homem espiritual, no mover do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, as nossas perdas, as nossas justiças que nós falamos que foram injustos conosco, não interessa. Nós não dependemos mais do homem carnal. Nós não dependemos mais dos 5 sentidos. Não dependemos mais desse mundo. Agora, eu tenho que saber que a minha vida, a minha carne foi crucificada com Cristo. Não sou mais eu que vivo, porque ao terceiro, quarto dia Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, nós temos essa paz com Deus, nós temos essa promessa e a regeneração iniciou na cruz. E o Espírito Santo está em nós agora para nos orientar a nós crermos na palavra de Deus, confiarmos na palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Então aqui estamos nós, dizendo, eis-me aqui, Senhor, chega. Chega de nós confiarmos nas nossas justiças, no nosso intelecto. Chega, Senhor, de nós andarmos e sermos movidos pelo desejo da carne. Mas o que Paulo nos ensinou, com certeza ele conhecia os Salmos, é impressionante. Como o salmista diz, olha, como vocês poderão viver espiritualmente se vocês odeiam uns aos outros, brigam entre si, falam mal de ambos? Como vocês podem ser crentes espirituais? Será que não estão na carne? É isso que Paulo diz, e é isso que nós cremos. Essa carnalidade nossa só serve para uma coisa: crucificar, morte. Que Deus nos ajude a nós mortificar todo o nosso ser, todo o nosso ego, todo o nosso pensamento, toda a nossa carne, e sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, segundo a sua palavra. Que Deus nos ajude e que nós tomemos posse nessa manhã. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a tua casa, sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, e que haja paz na tua casa, no teu coração, e que a tua fé esteja embasada na palavra de Deus, e que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, possa nos purificar, nos limpar para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, meu amado, um bom dia e até logo mais às 18 horas. Um beijo na vida de cada um de vocês. Amém.